Naquele tempo, respondeu-lhe Jesus, um homem ofereceu uma grande recepção para a qual convidou muitas pessoas. À hora do jantar enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, já está pronto. Mas todos unanimemente puseram-se a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Excusa-me, por favor. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Excusa-me, por favor. E outro ainda: acabo de contrair núpcias, por conseguinte, não posso ir. De volta, o servo relatou isso ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as praças e ruas das cidades, traze cá os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe mais tarde o servo: Senhor, tua ordem foi executada e ainda existe lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e vai beirando as cercas das propriedades e força todos a entrarem, a fim que se encha a minha casa. Porque eu vos declaro, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu festim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, que nos fala do convite para uma grande festa e da recusa daqueles que apresentaram suas desculpas. E o Senhor, indignado, mandou preencher a sua casa com os coxos, cegos, aleijados, estropiados, etc. E ainda assim sobrou lugar naquele banquete. E ainda disse: vai, obriga-os. E aí ele cumpriu o mandamento do Senhor e ainda diz: aqueles que foram convidados e não vieram, não ocuparão a minha casa. São Teofilacto, um grande santo da igreja que comenta este evangelho, nos ensina e nos explica o significado deste evangelho. E por certo, há um outro evangelho semelhante a esse, com outros detalhes, mas este evangelho de hoje, especificamente, diz que um homem mandou fazer um banquete. Esse homem é Deus Pai. E manda seu servo. Ele não diz um servo, diz o servo. Este servo é Jesus Cristo, que vem para nós para servir justamente esse banquete ao qual somos convidados. A encarnação do Verbo, né, vem para a nossa salvação. E parte dessa salvação se realiza através da Eucaristia. Esse é o banquete que o Senhor nos oferece. Mas que os judeus recusaram. Mas atenção, não apenas os judeus. Nós também recusamos esse banquete. E aí, vamos ouvir as explicações do primeiro. O primeiro diz: comprei um terreno e não posso ir. Comprei um terreno significa a vida unicamente material, a vida da natureza.
Nada além disso. E o Cristo disse: meu reino não é deste mundo. Não é este mundo que nós herdaremos, mas o reino de Deus, que é de outra natureza. O segundo homem disse: comprei 5 juntas de bois e tenho que experimentá-los. Reparem aqui, experimentá-los. Essas 5 juntas são os 5 sentidos do homem, que tem uma relação também com os 5 sentidos espirituais. Do mesmo jeito que há 5 sentidos físicos, existem os sentidos espirituais. Isso será uma outra explicação. Então, isso tem a ver com que o homem atual, contemporâneo, nós vivemos para os sentidos. Vivemos em função do que vemos, do que provamos, do que ouvimos, do que cheiramos. Então, é um homem sensorial. O homem sensorial não está atento, não tem sensibilidade para captar as coisas do Espírito. É viver uma dimensão puramente, quase que animal, sem discernimentos, sem Espírito. Comer, beber, dormir e outras coisas. Essa é a vida de muita gente. E o terceiro diz: eu casei e não posso ir, estarei muito ocupado. Que casamento é esse? É o casamento com o mundo. Esse apego ao mundo. Pessoas estão apegadas ao mundo. É isso que se refere o casamento, é estar casado com outras coisas que não Deus. Portanto, essas explicações, essas justificativas, impedem de participar do banquete que nos foi oferecido por Deus. O servo de Deus, ele está aqui para servir ao Pai e servir à humanidade. Aquele se dispôs, né, preparar um banquete para nós. Ele é o servo. É aquele que obedece à vontade de Deus e nos dá o exemplo. O servo está a serviço do Pai, para que nós aprendamos com ele o que é servir a Deus também. Portanto, a participação no banquete do Senhor se dá em vistas da nossa salvação. É por nós que ele faz esse sacrifício. O Cristo se sacrifica, é sacrificado e oferecido ao Pai para nós, para a nossa salvação. É o serviço perfeito. E ainda o detalhe de por que coxos, cegos, aleijados, estropiados, pecadores, Deus chama estes a ocupar esse lugar. Muita gente não fez a igreja porque tem consciência da sua deficiência, da sua dificuldade, e só virá à igreja depois que estiver curado. É a lógica humana. Não vá para o hospital se curar porque quer chegar no hospital já bem de saúde. Por incrível que pareça, é uma lógica humana, muito comum. Não, depois eu vou. Não, convida para ir. Não, eu vou me preparar. É o contrário. O Senhor vem ensinar, curar, perdoar, sarar, recuperar esse coxo, esse cego, esse aleijado. É para isso que o Senhor veio. Mas os coxos, os cegos, os aleijados não querem sair mal na fotografia.
e evitam vir participar do banquete. É por isso que estão sobrando lugares na igreja. A pessoa está ocupada demais, entretida demais, até tem consciência do convite e tem consciência de Deus, mas ainda não se sentem prontos para participar do banquete. É a lógica humana, é o senso comum, é a vida prática, é a vida material, a vida sensorial que nos impede de participar. Portanto, agradeçamos a Deus e a São Teofilacto que nos ensina esta grande lição, esta grande explicação, para que nós não possamos continuar recusando essa participação no banquete do Senhor, aceitando a sua salvação, aceitando que Ele nos cure, para que nós possamos participar da vida de Deus e nós estejamos mais nesse casamento, nessa experiência com o mundo que nos impede a aproximação com Deus. Portanto, alegremos-nos, caminhemos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.